A paz do Senhor, estamos aqui nessa noite para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Vamos clamar a Deus em oração. Pai Santo, justo e amado, em cuja presença nos encontramos, queremos te louvar e bendizer o teu santo nome, Deus. Queremos te agradecer por mais um dia, por esses momentos que temos de estar na tua casa. Pai querido, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, te pedir, Senhor, que o Senhor alcance, Senhor, aqueles que estão no alcance das nossas vozes, para receberem uma porção de Ti, do Teu Espírito Santo, aprender da Tua Santa Palavra, para orarmos juntos, Senhor, e nos congratularmos, Pai querido. Continua abençoando, Senhor, o Teu povo espalhado pela face da terra. Continua, Senhor, guardando os nossos corações para o dia que se aproxima de estarmos juntos, reunidos na Tua casa, diante de Ti mais uma vez. Muito obrigada por tudo, Senhor, e guarda os nossos corações, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, do verso 14 ao 16, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de louvar esse Deus, eu quero deixar aqui uma pequena palavra para a meditação dos irmãos, que se encontra no livro aos Romanos, no capítulo 8, apenas o verso 1, que vai nos dizer assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos louvar esse Deus que é digno de toda honra e toda glória. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as areias do mar. Será que pode contar? Lá, 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 lá. Será que pode imaginar tudo aquilo que eu criei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minhas bênçãos será sobre ti. Uma nova história Deus fez pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de tua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de tua boca, te abençoarei. Graças, paz, essa é a minha fé, essa é a minha crença. Novos tempos,
Deus tem para mim e tem para você. O mundo e o Brasil precisam orar. Cuidado com as ostentações desse século, porque Jesus está voltando. Um beijo no coração de todos os meus irmãos. Daniel da Silva. Paz do Senhor, igreja amada. A paz do Senhor, amada igreja. Estamos aqui mais uma vez, né? Para louvar o Senhor com o hino da harpa. Estamos separados, aguardando, né, nós estarmos no templo. E Deus assim continua nos abençoando, não é? Estamos louvando o Senhor com a harpa, com o hino da harpa 597. Que Deus abençoe todos nós. Amém? Amém, Maria. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. É com alegria que vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus. Ela é que alimenta nossas almas, é que nos dá cada vez mais esperança de dias melhores, não só nessa terra, mas esperança de um porvir feliz para sempre com o Senhor. Hoje nós vamos tratar de um assunto de extrema relevância, a comunicação. Como é que nós definimos a comunicação? A comunicação é um processo pelo qual o indivíduo transmite a outro as suas ideias e sentimentos, através de sons, de sinais, de verbalização, do falar e tantos outros. Como o homem é um ser espiritual, ele também precisa se comunicar com Deus. Não é assim? E assim como há várias maneiras do homem se comunicar com o outro, também há várias maneiras do homem se comunicar com Deus. Através do louvor, da oração, contribuindo para a obra de Deus e outros. Mas tudo tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não há outros meios de nos comunicarmos com o Senhor se não for pelos ditames da palavra de Deus. Muitos fazem isso, tentam se comunicar com Deus, mas não conseguem, mesmo fazendo tudo isso que eu acabei de citar aqui. Por quê? Davi explica isso no Salmo 51. Leamos para a gente
explorarmos mais a palavra de Deus, aprender com ela. No versículo 1 e 2 do Salmo de número 51, diz assim: compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão da tua misericórdia, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Veja, isso é uma oração com lamento. Nós fazemos muitas orações e somos pouco respondidos, ou nenhuma delas é respondida, porque ela é uma oração mecânica. Quando nós oramos com todo o nosso entendimento, como disse Jesus, com bastante louvor, principalmente quando nós estamos em aflições, estamos padecendo, a gente ora com o fundo da nossa alma. Essa oração é como disse Davi: tu não despreza o contrito, estás sempre atento àquele o sofredor, aquele que realmente precisa de ti. Então, irmãos, nós precisamos se dirigir a Deus realmente com rogo, com lamento, todo o nosso coração. O versículo 3 e 4, ele se expressa assim: eu conheço as minhas transgressões, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Veja bem, queridos, no versículo de 3 e 4, o Davi reconheceu o seu erro, reconheceu tremendamente a bobagem que ele tinha feito. Esse salmo, queridos, foi escrito logo após aquele pecado de adultério que Davi... adultério e um assassinato. Foi um pecado duplo, né? Adulterou com a mulher de um dos seus generais, ainda colocou o homem na frente de batalha para morrer, para poder ficar com a mulher do sujeito. E isso Deus reprovou Davi por causa disso. Então Davi, reconheceu esse erro. Por isso, os escritores sagrados tinham Davi como homem segundo o coração de Deus, porque Davi também tinha essa capacidade de reconhecer o seu erro, de chorar diante de Deus, pedir perdão, mas de todo o coração. Não é pedir perdão na presença das pessoas, só para as pessoas verem que ele é um crente, que ele é humilde. Não é assim. Não é desse jeito que se consegue a bênção de Deus, o perdão de Deus. Então veja bem, irmãos, aqui a gente tem aqui um exemplo de humildade, um exemplo de adorador. Esse registro, para você entender melhor, está lá em 2 Samuel, capítulo 11, você vai ter uma ideia melhor do que é um verdadeiro adorador. Aí no versículo de número 8, ele diz assim: purifica-me, ó Deus, com hisopo, purifica minha alma. O hisopo, irmãos, é uma planta que dava nas frestas das pedras, lá na Palestina, e ela é uma planta aromática e amarga. Ela era usada nas purificações cerimoniais. Davi pediu o Senhor que lavasse a sua alma com hisopo santo. Davi não sabia o que estava pedindo. Observe bem, por ela ser uma planta amarga, essa planta figura a mão de Deus cobrando o erro do pecador. E a mão de Deus, ela dói, irmãos, ela dói, ela é terrível. Davi, pela lei mosaica, ele tinha que morrer apedrejado, porque ele adulterou. Ele fez coisa feia dentro de Israel, fez loucura dentro de Israel. Mas por causa da pureza do coração dele, por causa da humildade dele, Deus o perdoou. Mas o hisopo continua na sua casa, a espada de Deus continua em sua casa. Davi passou por grandes amarguras, seus filhos tentaram tomar o trono dele, como foi o caso de Absalão, né? Absalão
Amon tentou estrupar a sua irmã, e, enfim, Davi passou por uma grande prova. Por quê? Porque pediu uma coisa sem saber, pediu coisa boa, mas por outro lado ele pediu sem saber e realmente Deus deu segundo o que ele pediu. No versículo 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração reto. Está aqui, ó. Cria em mim um coração reto, puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha, irmãos, nós temos o livre-arbítrio. Deus nos dá condições de andarmos direito, de sermos perfeitos na presença de Deus. Não adianta dizer assim: Senhor, prepara fulano e leva. Senhor, me prepara e me leva. Não, você que tem que se preparar. Eu que tenho que me preparar na presença de Deus. Não é eu pedir a Deus para me preparar. Ele me dá os meios. Ele me dá os meios. Mas os fins sou eu que tenho que fazer com que eu chegue realmente a uma conclusão. Então, no versículo 11 ele diz assim: não retire de mim, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Olha, queridos, o homem verdadeiramente de Deus, o homem que tem o Espírito Santo de Deus, quando ele peca, ele fica triste, fica chateado, a alma dele fica ferida, ele fica triste por ser tão ingrato, mas isso aí Deus gosta, Deus trabalha nisso. É nisso que Deus quer, que o homem se entristeça diante das suas bobagens e realmente peça perdão a Deus e procure alcançar a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que aquele que peca, mas deixando o seu pecado, confessa o seu pecado e deixa, ele alcança a misericórdia. E isso Davi conseguiu. Davi, até hoje, Davi é amado no mundo todo. Dentro de Israel, Davi é considerado um semideus pelas façanhas dele, pela a singeleza de coração, pela maneira de como adorava a Deus. Todo homem é pecador, queridos. Todo homem é pecador. Não existe homem perfeito. Mas uma vez cumprindo esses oráculos, o que nós acabamos de ler aqui, Deus ouve e promete salvação. Veja o que ele diz em 2 Crônicas, no capítulo 7, um versículo bastante conhecido dos irmãos, né? Que diz uma palavra tão bonita, versículo 7, capítulo 7, versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: se o meu povo, eu e você, filho, preste bem atenção, que clama, que chama pelo meu nome, se humilhar, foi o que Davi fez, orar, foi o que Davi fez, e me buscar, foi o que Davi fez, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Irmãos, a oração pode muito nos seus efeitos, mas a oração, como nós dissemos no princípio, ela precisa ser feita com muita fé, acima de tudo, com um carinho muito grande e com muita humildade, senão nós não seremos respondidos. A oração tem tanto poder, irmãos, que ela é capaz de mexer na natureza. Jesus, uma ocasião, disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você é capaz de mover uma montanha e colocar em outro lugar. Claro que isso, por dia de hoje, nós podemos dizer até que é uma figura, mas no passado isso era uma verdade. Os homens tinham poder para mexer na natureza. Veja o caso de Josué. Josué, em luta com os seus inimigos, os amorreus, ele pediu a Deus, orou com fé: sol, põe-te de pé, lua, não te esconda. Ele precisava de claridade para combater os seus inimigos e não dar trégua àqueles inimigos, porque se escurecesse, os inimigos iam se esconder, iam se recuperar, e Josué precisava de claridade para vencer aquela batalha. E Deus ouviu a sua oração, porque inclusive essa oração, ela determinava o poder, a glória de Deus. Entendeu? Um outro caso interessante: Elias se apresentou a um certo rei maligno,
Acabe, rei de Israel, e orou, e diz São Tiago, no capítulo 5, que Elias orou e não choveu durante 3 anos e meio. Depois Elias orou e a chuva veio de novo. Veja que poder tem a oração, irmãos. Para terminar, nós temos um caso interessante. Está lá em 2 Crônica, capítulo 33, a oração de Manassés. Manassés fez tudo que era ruim dentro de Israel. Se desviou da presença de Deus. Se tornou um idólatra, criou os deuses de pau, inclusive queimou um dos seus filhos nos braços de Moloque em homenagem ao deus dos cananeus. E isso entristeceu tanto o Senhor, que o Senhor colocou ele na mão dos assírios. Já preso com correntes, amarrados, os assírios levaram ele para a sua terra, a terra dos assírios, e lá ele ia morrer queimados. A Bíblia não relata, mas segundo o historiador, ele já estava dentro da fogueira, dentro dos espinhos, e eles iam botar fogo ali, e ali dentro ele clamou em alta voz o Senhor, e Deus o perdoou e trouxe ele para Israel, e ele ainda governou por muitos anos. Então veja o poder da oração, né? Mesmo na hora do desespero, na hora que você estiver no maior pecado, se você realmente se converter do seu mau caminho, pedir perdão a Deus, Deus há de te abençoar. Amém, queridos? Então fique com essa palavra, aprenda realmente a orar a Deus com sinceridade, não mecanicamente, mas orar de todo o coração. Jesus disse que aquele que me buscar de todo entendimento, todo o coração, eu ali responderei. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, irmãos, agradecer a Deus por esse momento tão importante e pedir a Ele que a sua palavra, que Ele mesmo coloque a sua palavra em nossos corações, para que vivamos por ela. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, ó Pai, infinitamente pelas tuas misericórdias. Senhor, nos abençoe, nos ensina, ó Deus, a trilhar os teus santos caminhos. Nos dê um coração sábio, como orou Moisés, para que alcancemos, ó Deus, dias melhores, não só nessa terra, mas na vindoura, aquela que Jesus foi preparar para nós. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, sara nossas enfermidades, enche a nossa boca de bens, Senhor, porque bem sabemos que Tu és bom, Tua benignidade dura para sempre, Tu estás sempre a perdoar. Muito obrigado, Senhor, por esse culto racional. Abençoa-nos com grandes bênçãos celestiais. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Recebamos as bênçãos de Deus, irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo que está aqui nos convencendo de todo o mal, da justiça de Deus, seja conosco até a nossa partida para a eternidade. Digamos amém, amém e amém. Deus abençoe os irmãos.